Eu acho que eu vou, talvez, por causa do horário, já pegar algumas perguntas da audiência e depois retomar para o painel para alguns os comentários gerais. Maria José Salum, Universidade Federal de Minas Gerais. A pergunta, na verdade, ela vai ter que preceder de um pequeno comentário, que, na verdade, eu não presenciei muito nesses 2 dias, né, até o momento, pelo menos, no seminário, uma abordagem, embora o tema seja este, mas a abordagem que tem sido dada ultimamente, que é a questão de uma gestão socioambiental territorial, por território. Quer dizer, obviamente, este é um território, né, e ele está sendo abordado dessa forma, mas o que eu não vi foi a relação deste território, chamado quadrilátero ferrífero, com as políticas de ordenamento territorial que vêm sendo conduzidas no país, né? Em 2007, ou antes disso, 2006, o próprio governo federal criou a Política Nacional de Ordenamento Territorial, onde as variáveis econômicas, sociais e ambientais, ou seja, a base sustentável da gestão territorial, perpassa todo o projeto, e, obviamente, o conhecimento de tudo o que foi colocado hoje pelos expositores, ou seja, o conhecimento da geodiversidade, da biodiversidade, né? Qual é o background, inclusive, que você tem em cada território, assim como os minérios são diferentes, os backgrounds territoriais, em termos de geodiversidade, de biodiversidade e da própria sociedade, em termos culturais, de avanços, de infraestrutura, etc., são muito diferenciados. Bom, essa questão da Política Nacional de Ordenamento Territorial, ela se desdobra em instrumentos. Um instrumento pode ser, inclusive, um plano diretor de um município. Pode ser os chamados zoneamentos ecológicos e econômicos. O governo federal está hoje com um zoneamento ecológico e econômico da Amazônia, da região amazônica, em consulta pública, e todo aquele território, na verdade, ele está sendo organizado para evitar a questão do desmatamento acelerado da floresta amazônica. Quando a gente traz o pensamento do ordenamento territorial para a área do quadrilátero ferrífero, a situação é outra. O que nós temos de matas, de florestas, já estão muito bem protegidas por lei, inclusive a lei da Mata Atlântica, mas a disputa territorial no sul, sudeste do país é muito grande. E a mineração, ela disputa territorialmente, como, por exemplo, o avanço de casa, da urbanização, né? Ontem nós estávamos conversando sobre isso, eu e Virgínia ficamos nos questionando, embora sejamos pessoas da mineração, né, dedicadas ao setor, se nós queríamos uma mineração num condomínio onde nós temos uma casa de campo com uma belíssima Mata Atlântica. Então, aí entra a chamada licença social para minerar. As perguntas que eu tenho ouvido, porque eles sabem no condomínio da minha formação, a barragem de rejeito não vai invadir e destruir o condomínio? Eu falo, gente, por favor, não teve ninguém dessa empresa que chamou essa comunidade para dizer como funciona, dizer dos riscos, fazer um plano de ação para os possíveis riscos junto àquela comunidade. É assim que se ganha a chamada licença social para minerar. No contexto do quadrilátero ferrífero, né, os estudos colocados aqui hoje, eu achei importantíssimo o estudo que o ISAMA apresentou da própria UFOP, que vem desenvolvendo junto com outras instituições. Isso serviria para ordenar melhor o território do quadrilátero ferrífero.
Só que eu sei que tem uma lei já aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre o zoneamento ecológico econômico do Estado, que é numa escala bem maior, mas eu não sei, talvez alguém saiba dizer qual é essa escala, se é um para 250 mil, se é um para 500 mil, eu não sei exatamente. Nós estamos falando em estudos com escalas bem menores, onde você tem, de fato, todo esse background da região. Eu quero, na verdade, e eu acho que a pergunta é mais para o Renato, e talvez para o Issamo, como vocês pretendem contribuir com todo esses estudos, esses resultados de todas essas pesquisas que estão feitas para melhorar o chamado zoneamento ecológico e econômico de Minas Gerais, evitando conflitos na gestão territorial? Bom dia, parabéns à mesa pelas excelentes apresentações. Sou Maria Amélia, professora da Universidade do Pará e à disposição do Ministério de Minas e Energia. Eu queria comentar a questão da sustentabilidade, que muitas vezes se confunde a questão do gerenciamento ambiental do ponto de vista da empresa com sustentabilidade social. Que sustentabilidade ela teria um caráter muito mais multi-stakeholder, passando por um pacto entre os diferentes atores e dentro de um projeto social, socioeconômico de desenvolvimento. Muitas vezes a empresa, fazendo um bom gerenciamento ambiental, de água, de resíduo, ela acha que isso só é sustentabilidade. Eu queria tocar um ponto que é fundamental da sustentabilidade, que eu acho que na palestra do Cris ficou claro, quando ele mostra aquele eixo do esforço e dos ganhos, né, que, como a Maria José fala, né, sustentabilidade tem um preço. E que como é que se maneja essa questão de quem paga e como é que ela é repartida também na sociedade. Aí eu queria fazer duas perguntas bem focadas. Uma para o Juan, sobre a questão do royalty da mineração no Chile, como é que ele financia essas ações com a Mayra, que eu vi que você falou rapidamente, né? Se for, né? E como é que funciona isso? E como é que, para o Cris, como é que ele vê, quando fala na questão da repartição de benefícios, a questão da riqueza líquida que a mineração deveria adicionar à sociedade, a questão do royalty da mineração, que é um ponto fundamental, é o que ficaria para a sociedade. Tem mais duas perguntas ali. Obrigado. Meu nome é Rafael, eu sou professor da UENC. Eu estou muito assim, à vontade, entusiasmado com estas discussões aqui, não somente por nossa formação, a formação que tivemos na França, na área de materiais e metalurgia, sino também por uma experiência que a gente acompanhou lá no Peru, nos últimos anos, onde sim, realmente, e isso está tendo nos jornais, há conflitos entre a sociedade e os grupos mineradores, como é de conhecimento bastante estendido. Mas, em resumo, o que eu estava querendo aqui colocar era que, seguindo um pouco a ideia de Cris, e que isso da integração, né? Não somente a mineração, promover, por exemplo, outras áreas, como a metalurgia, mas também criar parques, por exemplo, de industrialização. Por que somente se dedicar à matéria-prima? Por que não fazer peças, equipamentos, serviços na área mecânica, eletrônica, etc. Uma integração realmente industrial, que isso sim daria mão de obra, daria trabalho. Porque é bem conhecido que a indústria da mineração é uma indústria que, apesar de que move milhões de toneladas, milhões de dólares, só move algumas centenas de pessoas. Não dá muita mão de obra à indústria mineira. E ainda
na fala de um dos representantes de uma companhia mineira que esteve aqui faz 2 dias, diz que com o tempo ainda vai se automatizar ainda mais, colocar uns caminhões tipo Avatar, onde realmente já vai ter menos mão de obra ainda. E então, como satisfazer a sociedade? Com trabalho, como? Uma seria colocando esses outros parques tecnológicos nas áreas de transformação de metais ou de outros materiais, industrializando ainda mais, que isso sim vai dar muita mão de obra, não somente centenas, senão milhares, colocando indústrias como, repito, metal mecânica, eletrônica, civil, serviços e outros. Bom, isso é apenas uma ideia que eu transmito aqui para a mesa. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é João Mendes Sobrinho, sou produtor rural e vice-prefeito de Rio Pardo de Minas. Fugindo um pouco aqui do quadrilátero ferrífero, indo para o norte de Minas. Em Rio Pardo de Minas, onde que várias empresas estão fazendo sondagem do minério de ferro. E pelas palavras que eu vi aqui, está trazendo uma grande preocupação para a comunidade. E a nossa comunidade está muito eufórica sobre os grupos internacionais que estão chegando lá, fazendo visita e perfurações muito avançadas. Se o governo do Estado já tem algum trabalho feito em Rio Pardo de Minas para amparar a comunidade. Muito obrigado. Então, vamos passar agora para os comentários da mesa, né? Iniciando com a pergunta da Maria José, que foi endereçada ao Issamo e ao Renato. Maria José, eu acho que a academia, né, como ela está estruturada hoje, né, com seu programa de pós-graduação, ela nasce dentro de um objetivo, de uma meta, né? E o nosso programa de pós-graduação também nasceu assim, né, um programa voltado para a pesquisa. Não é um programa voltado... A comunidade como um todo não está acostumado, não sabe gerar o conhecimento, mas não sabe transmitir o conhecimento. E nós temos uma grande dificuldade, né, da academia, que é criar, né, dentro do programa de pós-graduação, né, linhas alternativas para a formação de recursos humanos, né, multidisciplinar. Né? Então, quando a gente fala assim, gestão, um geólogo por si só, né, com pós-graduação na área específica, não tem como, né, trabalhar com essa questão da gestão, né, de um território, entender as diversas facetas que é, né, exatamente essa complexidade, né, que é justamente a gestão de um território. Né? Mas estamos trabalhando, né, junto com o Polo, no sentido de dotar, na verdade, a academia, né, de possibilidades, ferramentas, né, de enxergar, na realidade, o mundo de uma forma diferente, que não é só a ciência básica, né, geração de conhecimento. É preciso também pensar, né, um modo de transmitir esse conhecimento. Nós não sabemos transmitir conhecimento. Né? Nós temos um conhecimento acumulado, né, muito grande, mas esse conhecimento ele tem que ser disponibilizado, tem que ser transmitido para a comunidade como um todo, para a sociedade. Isso nós não estamos fazendo. Né? Se eu falar, olhando o Departamento de Geologia, tenho certeza que se a gente transmitir 1% desse conhecimento, né, é muito pouco. Né? A gente consegue transmitir esse conhecimento do ponto de vista técnico. Né? E aí, né, o avanço é muito grande. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, que nós estamos confeccionando um mapa na escala 1 para 10 mil, né, com uma densidade de informações e uma capacidade de resolução, né,
é muito grande. Então, nós temos que disponibilizar esse material todo, né, e aí, né, o centro entra exatamente para desempenhar esse papel, né, de disponibilizar a informação geológica para a comunidade. Recebo ligações, e-mails, por exemplo, de médicos, querendo saber qual que é o teor, né, do minério de ferro. Né? Então, você vê a complexidade que é esse mundo mineral, né? E olhando esse território agora, né? Sob esse ponto de vista, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Não só na formação dos nossos, né, graduandos, né? Mas também nos nossos pós-graduandos, né? E olhar a pós-graduação com uma outra ótica, né? Não é fácil, porque a CAPES, CNPq nos impõe, né, uma estrutura que muitas vezes não é fácil quebrar, né? Mas eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte no sentido de, né, disponibilizar essas informações. São informações nessa escala, né, valiosíssimas, elas têm que ser integradas, né? É um trabalho, né, que nós começamos a realizar em 2000, né? Então, observe que num prazo de 10 anos, nós mapeamos quase que o território inteiro do quadrilátero ferrífero, tá? Mais ou menos no tempo que o DOR levou, 17 anos. Né? Então, essa questão da gestão, né, nós temos que formar, eu acho, né, dentro do programa de pós-graduação, profissionais que possam entender né, esse sistema complexo, que eu posso falar, né, nesse sentido. Tá? Antes de passar para o Renato, eu queria fazer um breve comentário com relação ao que a Maria José falou. Primeiro, né, Maria José, nós sabemos que precisamos formar melhor os nossos alunos que saem dos cursos com uma conceituação mais abrangente em termos de sustentabilidade, em termos de toda essa questão ambiental. Com relação ao que você falou do esclarecimento das comunidades, as empresas, realmente, elas têm demanda, e eu vivo hoje um momento de um projeto que fala muito disso. É um projeto em que nós fomos convidados a participar, e o que a empresa quer é que sejam avaliados, num primeiro momento, todos os dados que eles levantaram ao longo de mais de uma década, em termos do impacto da mineração na região, que seja feita uma análise crítica, inclusive com a participação da área de toxicologia, de especialistas nessa área. Mas no projeto tem uma cláusula que eles destacaram, é que os profissionais que vão participar, e aí são professores, tem doutor, alunos de doutorado, que essas pessoas estejam disponíveis para participar de reuniões com agências ambientais e com a sociedade, no sentido de esclarecer, quer dizer, de ter aquele conhecimento científico que vai subsidiar a discussão. Renato? Eu vou ser bem rapidinho. Maria José, eu colocaria o seguinte, eu já até aproveito a oportunidade para te convidar para você me ajudar a coordenar algumas reuniões técnicas. O Caio também está aqui, né? Acho que a gente podia formar um grupinho e talvez programar algumas reuniões, até para nós entendermos qual deve ser a maneira de encaminhar isso. Porque isso é um tema multi-institucional, né? A Secretaria e o Polo assumem um papel muito mais de trazer fundamentos, estruturar as instituições de pesquisa, organizar, né, a rede internacional, mas pela dimensão política do tema, nós temos que estar sentando e realmente vendo em que estágio nós estamos, né, e para onde nós temos de ir, até discutindo experiências, por exemplo, a experiência lá no Paraná, por exemplo, né, que foi muito rica, né, no zoneamento, que a própria Secretaria participou, né? Eu acho que a gente pode fazer um comparativo de experiência e trazer isso para cá, com a Mineropar, né? Eu participei da discussão também na época, e ver os viés políticos, técnicos, né? Agenda, mas estabelecer uma agenda para isso. Tá? Com relação à questão dos condomínios, eu acho que nós podemos, talvez, nós que estamos participando de uma situação
comum, né, lá do condomínio, né? Eu acho que é um case a ser discutido com relação qual que deve ser talvez criar até uma regulação voluntária entre empresa e sociedade, para até onde que deve ser esse relacionamento. Eu ainda sinto que a coisa está muito naquela pergunta que o bebê, a criança fala, como é que eu nasci, papai, né? Aí o pai pensa, nasceu da barriga. Ah, então tá bom. Daqui 2 anos ela pergunta uma coisa porque ela cresceu. A pergunta é assim, nós temos que trabalhar dessa maneira ou será que as partes não devem ser um pouco mais maduras, né? Esse é um ponto que a gente deve discutir. E com relação ao vice-prefeito lá de Rio Pardo, agradeço a presença do senhor. Nós fizemos um convite intenso, né, para a região estar participando. O que eu quero lhe assegurar é o seguinte, é uma prioridade para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para o Polo, né? Nós já estivemos lá recentemente naquela assembleia pública que esteve lá com a Câmara de Deputados aqui de Minas Gerais, né? A Assembleia, e já estamos criando alguns instrumentos de capacitação de prefeitos e empresários na região. Devemos estar mandando uma equipe já no comecinho agora de julho, para estar reunindo com vocês. Já estive com o prefeito, né? Naquela ocasião, nós prometemos estar visitando as regiões, mas eu gostaria muito que vocês nos cobrassem, tá? Realmente a expectativa de vocês que nos orienta, tá ok? Se comenta, tá, por favor, sobre a pergunta e o comentário do professor Ângelo Rafael, que é da UEM, que falou sobre a industrialização, maior industrialização e verticalização do setor e com oportunidades de negócios, né? Bem, nós estamos encaminhando uma linha um pouquinho alternativa, aquela visão tradicional que vão transformar minério em produto siderúrgico, né? Porque essa é sempre a colocação que se faz, né? Vamos dizer, é claro que existe uma questão de competitividade da indústria siderúrgica brasileira com outros fornecedores mundiais, então não quer dizer que necessariamente essa é a solução. Nós estamos trabalhando aí na questão de utilizar, vamos dizer, promover uma utilização do aço na construção civil, como forma, inclusive, de ter uma indústria mais vigorosa, e, logicamente, isso abre espaço, né, para você crescer a siderurgia no país. Mas nós estamos olhando uma outra forma, que é o quê? Adotar a mineração, aí vem muito a linha do Cris colocou, adotar a mineração como uma plataforma de novos negócios e de distribuição de valor, né? Então, na medida que a mineração puder impactar, né, como influenciador, a educação local, a atração de novos negócios, a atração de uma rede de fornecedores para a mineração na região, nós podemos sim estar dando uma resposta alternativa em geração de novos negócios. Ok? Obrigada. Juan, então, sobre a pergunta sobre os royalties, royalty, yes. a você e ao Chris. Yes. Okay. Yes, in Chile, the royalty was created during the government of Ricardo Lagos in 2004, something like that. And it was around 4 or 5% of the net profit of the companies. Yes, and depending on the commodities prices, we have the annual amount had been $100 until $600 million a year. Yes, and one portion of the royalty is directly goes directly to the regional government. For instance, mining operating in Antofagasta is Antofagasta government, regional government receiving around 20% of the amount. 30% of the amount is to the rest of the regions in Chile. We have 15 regions actually, and 50% is sent directly to the central government. Yes, and the central government is a long answer. The central government, the Ministry of Education receive some part, and the other part is economy ministry. And Ministry of Education use normally the money to send a student to finance a scholarship for a student out and inside
Chile. And we have sent many students to Australia. Unfortunately, not many students in mining, metallurgy, or geological students, but in general, all the profession that we are producing in Chile. And the other part from the central government is sent to the economy minister, and one part is managed directly by Corfo. But Corfo has many divisions inside, and one division is Corfo Innova. And Corfo Innova is managing around 8, depending on the budget, but 10 to $15 million a year for innovation. And the program for innovation, they say pre-competitive innovation during 2008 received $8 million. And we, Amaira and the University of Concepcion directly, received around $2 million from Corfo to finance the project that I showed this morning. This is more or less the distribution that we are doing. That explains what is the interest from the companies, mining company, to get money from Corfo, because it's the mining royalty. Obrigada. Chris? I think I have 3 answers. One is we're introducing a graduate certificate for our postgraduate students, we think, as the beginning of next year. And the idea is exactly as you suggest, that all students who have a very narrow discipline PhD would have the opportunity to take a very broad graduate certificate in parallel that would expose them to sustainable resource management concepts, tools, and some kind of integrating project. We'll see how it develops over the next years, but certainly if we have the kinds of exchanges we're hoping to have of students between Australia and Brazil, then Brazilian students would have opportunity to participate in that as we design it and develop it. On royalties, I think if we look around the world, there are 2 things that we have to keep in mind, is that royalties are only a component of the return. A large component of the return is the direct payment to employees and company taxation. So there are multiple components of direct financial flows, and in the main, the taxation components of those and direct expenditure is lost in the sense that it's not lost. It's not traceable, like the example in Chile, where you know exactly the proportion of royalties being applied into different parts of the economy. In Australia, the royalties are taken at the state level and become part of the consolidated revenue of the state budget. So there is no attempt to actually trace the royalties through into actions of those royalties in the economy. It's just part of the income of the economy. There is at the moment a very large debate occurring in Australia about whether the federal government returning royalties to companies and then actually applying another tax that would be net greater than the royalties plus the current taxes. It's a very confusing debate as well as a very loud debate. And as part of that, the federal government has given some suggestion of infrastructure, future infrastructure investment fund, but there's really not very much clarity over how that would add to a different economy of the future of Australia. So it's not that far away from consolidated revenue. Perhaps the example that is strongest for tracing, other than the Chilean example where it's very clearly articulated, in Peru there is a very strong royalties for regions component, and that's creating some very big stresses because communities who had almost no money are now being flooded with money in the short term, and the capacity in the communities to deal with governing that money is limited. And so there's a second worry. It's not just the supply of money, it's actually the medium-term capability to deal with that money. One example that's an interesting one is in East Timor, in the oil from East Timor. There's actually a trust system, a national trust system set in place
where a fair component of the revenues, in that case of their share of the oil, goes into a trust system which can only be accessed by government under certain rules over certain periods of time. And that's obviously to help control short-term government expenditure to secure their own positions in the next election cycle. So there are various mechanisms, but the tracing right through into actions in the economy, I think, is probably best articulated in Chile at the moment. The third question on regional planning or landscape level planning, we've done some work on this. We did some work in the Hunter Valley in New South Wales looking at so-called cumulative impacts of mining and the interactions over long periods of time of many mines in the landscape. One of the challenges of that level of work is that, again, it comes back to government. The governance regions are not well aligned with the hydrological regions and the production regions and the local government. So we have a lot of competing interests and a great difficulty of aligning them with the information of the fundamental resource base and the spatial structure of that information. So there's some intellectual work to be done on that. And the second piece of work that we've done, we've just completed, and it's a tiny little piece of work. We took a very large area in the rangelands of to name places in Australia is a bit meaningless. Anyway, a large piece of rangelands Australia, so quite dry. And what we attempted to do there was to write a mathematical framework that would allow us to combine the information of flows of capital, not just money, but the other resources, in terms of both the grazing activities and the mining activities of the region. So it was a very small initial test to say, could we find information, and if we could find information, is there a common mathematical frame that we could interpret, rather than always looking at is grazing better or is mining better, could we actually bring them together? And the first indication was probably. It's kind of interesting, but it's very early research. Obrigada. Bem, nós vamos encerrar agora essa sessão, inicialmente que já passou da hora, e tem uma tarde também com um painel muito interessante, começa às 14 horas, mas eu gostaria muito de agradecer a todos os palestrantes, começando pelo Issamo, o Alexandre, o Cris, o Wayne, Juan, Renato, e para alguns de nós que estamos nesse meio e participamos desses debates há algum tempo, eu acho que nós podemos dizer que o salto qualitativo na discussão ele é significativo, né? Em termos da conceituação, em termos do entendimento e mesmo do posicionamento de todos os atores, seja a universidade, seja o governo, seja as empresas. Então, os desafios são grandes, mas eu vejo com otimismo o posicionamento e com boas perspectivas o sucesso a ser alcançado. Então, agradeço a todos, agradeço, Renato, agradeço aos presentes e os convido para estarem de volta para a sessão da tarde de fechamento. Renato, que é um... Bem, gente, eu queria já assumir as prerrogativas do próximo presidente de mesa e, em função do atraso dessa, nós vamos atrasar um pouco a próxima sessão e nós vamos começar em ponto 2h30, tá? Porque aí dá tempo das pessoas eventualmente comerem alguma coisa, almoçar, né? Mas 2h30 nós estamos retomando a sessão. Eu gostaria que todos voltassem, que é bastante importante, tá? Nós vamos abrir já com uma fala, com um relato da doutora Solange, a advogada da CSN, fazendo um relato do que foi o evento que terminou ontem em Salvador, que é o Congresso Internacional de Direito Minerário, e logo depois temos já a fala da Luzete sobre o consórcio de minometalúrgica de formação e qualificação profissional. Então, portanto, 2h30, gostaria que todos estivessem aqui. Obrigado. E lembrando, por favor, de devolverem os radinhos de tradução simultânea, que não vai haver hoje à tarde. Obrigada.